Seja muito bem-vindo à página que vai oferecer tudo aquilo que você precisa para passar no concurso da Prefeitura de Nova Friburgo. E, primeiramente, eu quero que você entenda tudo sobre o edital. Por isso, eu preparei esse material aonde a gente vai falar de todas as partes do edital, começando pelas vagas. Pessoal, são 1.708 vagas. Essas 1.708 vagas, fora o cadastro de reserva, é para uma necessidade imediata. A prefeitura ela já tinha a intenção de colocar no edital mais de 1.900 vagas. Porém, a gente tem 1.708. Agora, o que vocês têm que entender é muito grande a possibilidade de mais de 3.000 pessoas serem convocadas através desse concurso. Então, se você quer garantir uma vaga, esse é um concurso histórico para a nossa cidade de Nova Friburgo, beleza? Em relação aos cargos, a gente vai ter cargo para nível superior, para nível médio, médio técnico, ensino fundamental e até para ensino fundamental incompleto, ou seja, sem nenhuma necessidade ali um pouco maior. Em relação às provas, a gente vai ter a prova escrita, que ela é uma prova objetiva de múltipla escolha e com 4 alternativas. Essa prova escrita, ela vai acontecer para todos os cargos. Na sequência aqui, vocês observem a prova discursiva, que é somente para o cargo de procurador do município. E por fim, nós temos a avaliação de título, que ela é de caráter apenas classificatório, ou seja, ela não te reprova, mas ela te dá nota para você conseguir uma colocação melhor, e ela é comum a todos os cargos de nível superior e nível normal, que é o médio normal. Dando continuidade ao nosso edital, locais de prova, a gente tem Nova Friburgo, Rio de Janeiro e cidades circunvizinhas. O que isso significa? Anselmo, as provas serão realizadas no Rio de Janeiro? Não necessariamente. A gente acredita que, dependendo do número de inscritos, a cidade de Nova Friburgo pode não comportar todos esses candidatos no mesmo dia e horário. Por isso que lá no edital tem essa ressalva de eventualmente colocar no Rio de Janeiro. Se a gente tiver, por exemplo, 30.000 inscritos para fazer a prova no primeiro dia de prova, eventualmente uma galera pode ir para o Rio de Janeiro. E quando tem ali no edital cidade circunvizinha, o que significa isso? Que pode haver prova em Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Cachoeiras de Macacu, Rio das Ostras. O edital ele não limita a cidade de Nova Friburgo, então é por essa razão que a gente tem essa possibilidade de ser em Nova Friburgo, Rio de Janeiro e cidades circunvizinhas, ok? Em relação aos requisitos básicos, em primeiro lugar, ser brasileiro nato ou naturalizado ou um cidadão português com igualdade de direitos. Ter, na data de nomeação, 18 anos completos. Então vamos entender aqui a questão. Em primeiro lugar, Anselmo, tem limite de idade? Não, não há limite de idade. Inclusive, o primeiro critério de desempate, caso os candidatos tenham a mesma pontuação entre prova objetiva e discursiva ou na prova objetiva e prova de título, ter 60 anos ou mais é o primeiro critério de desempate, então não há limite. E os 18 anos, na data da nomeação, significam o quê? Que você, que hoje tem 17 anos, pode fazer essa prova, desde que quando for nomeado tenha 18 anos. E quando vai ocorrer a nomeação, Anselmo? A gente não sabe, principalmente porque nem todos serão chamados num primeiro instante. Então pode ser que alguns candidatos sejam chamados no início do ano de 2024, outros no final. Então, se você tem 17 anos, pode se preparar para o concurso. Um dado importante aqui que eu separei para vocês: estar em dia com as obrigações eleitorais e do serviço militar para candidatos do sexo masculino. Então, a primeira delas, que é estar em dia com a obrigação eleitoral, significa o quê? Se você não votou na última eleição e não justificou, ou até nas anteriores, você já tem que ir
até o local designado para poder justificar a tua ausência, entendeu? E deixar tudo direitinho lá, porque se não tiver isso, você acaba sendo eliminado do concurso. E o outro dado importante ali, possuir e comprovar a escolaridade mínima para o cargo à época da nomeação. E aí eu vou interpretar isso para vocês. Quem hoje ainda está em fase de conclusão, seja do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior, você já pode fazer a prova, desde que quando você for nomeado, você já tenha como comprovar que você se formou, através de uma declaração, histórico escolar, diploma, de acordo com a instituição. Então, por exemplo, quem eventualmente vai concluir um curso, vou colocar aqui um exemplo, de direito, no ano que vem, pode fazer essa prova? Pode. Ocorre que quando você for nomeado, você precisa ter concluído. E aí, se você for nomeado um pouquinho antes, que é um problema. Mas imagine que essa nomeação ela venha acontecer em dezembro do ano que vem. Então, fica aí a dica para todos vocês. Dando continuidade, a gente vai falar agora das inscrições. As inscrições elas acontecem do dia 12 de setembro, próxima terça-feira, até o dia 16 de outubro, às 16 horas. E aí, pessoal, por favor, não deixa para se inscrever no último dia. Vai lá, já faz a inscrição assim que estiver aberta. E em relação à inscrição, não entre lá no Google colocando só Instituto Consuplan, porque existe o institutoconsuplan.net. O correto é esse site que está aqui na tela para vocês, institutoconsuplan.org.br. Se você for fazer a inscrição, você vai ter a possibilidade de participar de até 4 provas. No primeiro fim de semana, você pode fazer prova de manhã e também à tarde, e no segundo final de semana, também pode fazer as provas da manhã e da tarde. Como vai funcionar o pagamento da inscrição? Anselmo, preciso fazer um pagamento para cada? Sim, é exatamente dessa forma que funciona. Cada cargo que você deseja concorrer a uma vaga, você precisa efetuar o pagamento daquela inscrição. Então, para ilustrar aqui para vocês, cargos de nível superior, R$ 90,00 de taxa de inscrição. Cargos de nível médio e médio normal ou técnico, R$ 70,00. E nível fundamental, completo e incompleto, R$ 60,00. O que significa isso? Que se você vai fazer, por exemplo, um concurso de nível superior, você vai pagar ali R$ 90,00 de inscrição. Se você quiser concorrer a um outro cargo para nível médio, você paga uma nova inscrição, agora de R$ 70,00. E se você também quiser fazer uma prova para nível fundamental, mais uma inscrição, agora de R$ 60,00. E mais um cargo, que é o teu quarto cargo, agora também de nível superior. Uma nova inscrição, nesse exemplo, de R$ 90,00. Então ficou ali 90 nível superior, 70 médio e 60 fundamental. Será permitido se inscrever para até 4 cargos, como eu já coloquei aqui. Data limite para pagamento é o dia 17 de outubro. Eu coloquei isso daqui somente para vocês terem acesso. Não é para deixar, pessoal, para o dia 17 de outubro, porque se deixar para o último dia e acontecer qualquer coisa, você não consegue pagar, automaticamente está fora do concurso. Por fim, ainda em relação às inscrições, somente a partir do dia 20 de novembro é que serão divulgados os locais de prova de quem faz concurso, quem faz a prova no dia 26 de novembro. E é a partir do dia 27 de novembro que serão divulgados os locais de prova para os candidatos que farão prova no dia 3 de dezembro. Então, até lá, a gente não vai saber qual é o local de prova. Por quê? Porque, primeiramente, a banca vai ir lá e computar todo mundo que se inscreveu no concurso e vai ver o total. E aí, obviamente, ela vai fazer contato com as instituições de ensino de Nova Friburgo para saber quais que se dispõem a sublocar o espaço para que eles possam acomodar ou alocar esses candidatos. Se eventualmente precisar de mais espaço, cidades circunvizinhas
e Rio de Janeiro. Com tudo isso pronto, a partir de 20 de novembro, você vai descobrir aonde você vai fazer a prova. Por onde? Exatamente no site institutoconsuplan.org.br. Então, falando agora das provas objetivas, serão provas com questões de múltipla escolha, com 4 alternativas, A, B, C, D e E, e será considerado o aprovado que obtiver no mínimo 50% de aproveitamento dos pontos nas provas objetivas de múltipla escolha. O que é interessante você notar é que nem sempre o candidato ele vai, às vezes, ter toda essa pontuação só do conhecimento básico. Tem também o conhecimento do cargo, que eu vou colocar aqui na frente para vocês como funciona essa pontuação. Vamos lá, então. Quadro número 1 são os cargos de nível superior para a área de saúde. Então, dá um print agora nesse vídeo para você ter acesso aí a quais cargos fazem parte do quadro 1. Disciplinas: língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e noções de direito administrativo e constitucional. E aí no conteúdo específico você vai ter a legislação específica, conhecimento de saúde pública e conhecimento do cargo. Pessoal, importante eu falar para vocês o seguinte: esse conteúdo de conhecimento básico que está aqui no quadro 1, eu vou até colocar no quadro para vocês, ele é comum a todos os cargos. Então a gente vai ter aqui conhecimento básico. A gente vai ter língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e a gente vai ter a parte de noções de direito administrativo e constitucional, tá? Isso aqui, como eu vou mostrar agora, é comum a praticamente todos os cargos de nível médio e superior do concurso. O que vai entrar além disso, que também é comum a todos eles, essa parte aqui é conhecimento básico. Aqui você vai ter o conhecimento específico. Dentro do conhecimento específico, a gente tem aqui a parte de legislação especial. A legislação específica, quero dizer, a legislação específica, ela basicamente contém 3 coisas: Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo, Código de Ética e Estatuto do Servidor. A Lei Orgânica é o maior, são mais de 700 artigos, é gigante, então não adianta você querer pegar essa lei e sair lendo em casa. Você realmente precisa de um professor para poder sintetizar, resumir tudo aquilo ali para você, com foco no que mais cai. Ainda no conteúdo específico, você vai ter no quadro 1 a saúde pública e o conhecimento do cargo, tá? E aí eu vou detalhar aqui para vocês. Dentro do quadro 1, você tem saúde pública e conhecimento do cargo. Aqui no quadro 2, observa que a primeira parte lá é idêntica, você tem todos os cargos ali, desde a parte todas as partes ali de medicina, vamos dizer assim. Então você tem esses 3 conteúdos aqui, comum, mais o específico, que é a legislação específica, e aí você vai ter ali a parte de conhecimento de saúde pública. E por último, você vai ter clínica médica e conhecimento do cargo. Então, o que acontece aqui? Na área específica, você vai ter aqui mais saúde pública para o quadro 1 e para o quadro 2. Dando continuidade, agora a gente vai para o quadro 3. Você observa que no quadro 3, a gente está falando basicamente da área educacional. Cai tudo igual ao quadro 1, português, matemática e direito administrativo e constitucional, legislação específica e olha que entra ali, conhecimento didático pedagógico, tá? Então, isso daqui é para esse quadro. Obviamente que mais o conhecimento do cargo, tá bom? No quadro 3, você tem novamente a legislação específica,
Ao invés de saúde pública, né, aqui eu vou colocar legislação específica e aqui eu vou colocar conhecimentos da área educacional, que são os conhecimentos didático-pedagógicos. Então, você vai estudar isso daqui e vai atender a todas as partes. Indo para o quadro 4, você segue com uma matéria similar, aonde ele coloca como conteúdo básico a língua portuguesa e o raciocínio lógico. E aí o que ele faz? Ele pega a parte de conhecimento de direito administrativo e constitucional e ele joga aqui no específico. E ainda entra a legislação específica, mas é esse, mais esse, mais esse e mais esse. E ali vai entrar, além disso, o conhecimento do cargo. Esse concurso aqui, ou essas provas, para analista, né, a parte de auditor, contador, fiscais, tudo que você tem que saber é basicamente o que a gente vai ensinar aqui, mais aqui, além do conhecimento do cargo, que é aquele da tua formação, lá da universidade. E agora a gente segue para o quadro 5, que é para o cargo de procurador do município. O cargo de procurador do município é o único para o qual nós do CPM não teremos uma turma específica, porque é um conhecimento muito característico da formação do advogado, com alguns anos de curso superior na área de direito. Então, por fim, eu vou ter aqui que todo esse conteúdo que você estudou, como vocês estão olhando, atendeu aos quadros 1, 2, 3, 4. E agora, no quadro 6, que é basicamente o que é comum para o nível médio e médio técnico, muita gente fazendo concurso dessa área, o que vai acontecer? A gente vai ter, dentro dessa formação aqui, eu não sei se eu passei aqui para vocês então, olha só, quadros 1, 2, 3 e 4, conteúdos similares, e aí no 6 volta ali, língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. Então, quando a gente entra aqui no quadro 6, aqui tem o 3, passei para vocês o 4, vou colocar aqui em cima, quadro 6, mais informática. Tá? Esse daqui é um conhecimento que também tem aqui no nosso preparatório. E aí ele faz o quê? Ele pega a noção do direito administrativo e coloca como sendo conteúdo específico, tá bom? E mais a legislação específica também. Então, voltando aqui para vocês poderem dar um print, esse daí é o conteúdo que vocês precisam. Claro que esses são os títulos, né? E o último é o quadro 7, que é para nível fundamental. Esse quadro com português, raciocínio lógico e conhecimentos gerais é um quadro que difere de tudo isso daqui, porque a língua portuguesa ali é muito básica, o raciocínio lógico matemático é muito mais básico e a parte que está ali como conhecimentos gerais nada mais é do que conhecimentos de atualidade, política, geográfica, então tem muita coisa ali que é diferente, por isso a gente vai ter uma turma específica só para o ensino fundamental e eu já vou detalhar para vocês aqui como que vai funcionar cada uma dessas turmas, beleza? Deixa eu apagar o quadro aqui para a gente poder seguir. Voltando aqui, agora a gente vai para a próxima etapa. Prova discursiva será aplicada apenas para procurador do município e tem caráter eliminatório e classificatório. E somente serão corrigidas as provas discursivas para os candidatos que estiverem até a 100ª posição para ampla concorrência ou a 20ª para candidatos com deficiência. Isso se aplica somente aos procuradores. E a aplicação da prova.
Um detalhe muito importante, ali consta que a prova é às 8 da manhã ou às 14 horas. E aí olha o que ele diz, duração de provas, 3 horas para níveis fundamental, completo, incompleto, médio e médio técnico. 4 horas para médio normal e superior e 5 horas para procurador. E olha lá na linha C, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o seu início, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, com o cartão de confirmação de inscrição impresso e o documento de identidade original. Informações importantes sobre isso. Primeiramente, a prova começa às 8 da manhã e às 14 da tarde, para cada turno. Você tem que chegar às 7 da manhã para a prova da manhã e às 13 horas para a prova da tarde. Se você não tiver uma caneta transparente, eu não tenho aqui, mas vocês sabem como é, vocês não farão a prova. Então tem que levar, seja de tinta azul ou preta, uma caneta com o corpo transparente. E não será aceito o documento de identidade digital ou habilitação digital. Ele diz ali que tem que ser o original, ou seja, o documento impresso, ok? Avaliação de títulos. A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório, tem até 5 pontos na soma de títulos. Para o cargo de procurador, só vai ser considerado o título daqueles que estiverem entre os 100 primeiros que serão corrigidos na ampla concorrência ou os 20 para deficiência. E para os demais cargos serão avaliados os títulos de todos os candidatos, sendo o resultado da etapa divulgado concomitantemente com o resultado das provas objetivas. E agora, eu quero chamar muito a atenção de todos vocês para o que eu vou ler agora. Presta atenção. Importante. Os títulos deverão ser enviados via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento para a sede do Instituto Consuplan até o dia 17 de outubro de 2023. O que significa isso? Que é antes da aplicação da prova objetiva que você tem que mandar o título. Então esse concurso não é um concurso em que você vai se inscrever, fazer a prova e depois apresentar os títulos. Quem deixar para depois, automaticamente perde os 5 pontos. E eu acredito que quem não estiver assistindo esse vídeo corre um grande risco de perder essa pontuação. Então o que você vai fazer? Inscreva-se no concurso, já separa a tua documentação. Se tiver qualquer dúvida, entra em contato aqui com a gente, seja via telefone por ligação de operadora no 25221330, DDD 22, ou no WhatsApp, também DDD 22 25221330. Anselmo, estou em dúvida aí qual documentação que eu tenho que mandar. O meu time vai interpretar, vai ler o edital e vai te explicar, beleza? O importante é que você faça a sua inscrição e nesse mesmo momento já envie os títulos lá para a Consuplan. Eu acho que isso vai ser decisivo para a classificação dos candidatos. Por fim, quadro de títulos tem aí a pontuação. Então ali o diploma, né, tá bem detalhado. Printem isso daí para vocês saberem quanto vale cada título, vamos dizer assim. E aí a gente segue para o conteúdo programático e na sequência eu vou falar para vocês de como que eu estruturei todos os preparatórios para atender a 100% dos cargos, exceto o de procurador. Então vamos lá. Muito interessante que eu analisei aqui. Primeiramente você tem ali dos quadros 1 até o 7º, quais são as áreas. Então basicamente o quadro 1 é saúde, o 2 é a área de saúde e medicina, 3 é a área de educação, o 4 são os analistas, auditores e fiscais, no 5, procuradores, 6, nível médio, médio técnico, agentes e demais áreas, e o 7º são os candidatos de ensino fundamental, completo e incompleto. E agora, o que cai para cada um desses candidatos, fazendo ali uma análise comparativa
entre todos os dados. Vamos lá. Conteúdo programático, conhecimentos básicos e específicos. Como eu havia colocado aqui no início, o quadro 1, o 2, o 3 e o 4, eles são basicamente idênticos, tendo língua portuguesa, raciocínio lógico e noções de direito administrativo e constitucional, sendo que a legislação específica do quadro, ela tem lei orgânica, estatuto e código de ética. Lá no quadro 1, na específica, além da lei orgânica, do estatuto e do código de ética, você vai ter ali a saúde pública mais o conhecimento do cargo. No quadro 2, também saúde pública, mais clínica médica e mais conhecimento do cargo. No quadro 3, ao invés de ter saúde pública, você terá conhecimento pedagógico e conhecimento do cargo. E aí no quadro 4, você tem a legislação específica idêntica à dos quadros 1, 2 e 3, e aí vai entrar Código Tributário, Código de Posturas e Código do Meio Ambiente. O 5 é aquele que a gente não vai ter preparatório. O quadro 6 é o grande filão aí do nível médio, conhecimentos básicos de língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. E os conhecimentos específicos aí do quadro 6, eles são a mesma coisa que o administrativo e constitucional dos quadros anteriores, legislação específica também, e aí entra o conhecimento do cargo. Por fim, a gente tem a área do ensino fundamental, português e matemática básicos e conhecimentos de atualidades. Para vocês entenderem como vai funcionar, o que eu fiz? Eu li 100% do conteúdo de 100% dos cargos, cruzei todos os dados e formei uma turma única que vai te dar todo o conhecimento que você precisa para todos os cargos. Como isso vai funcionar? Na prática, eu vou chamar essa turma de turma geral, tá? Nessa turma geral, qual é o conteúdo que você vai estudar com a gente a partir de agora? Você vai ter aqui, em primeiro lugar, a parte de língua portuguesa. Você vai ter o raciocínio lógico, matemático, noções de direito administrativo e constitucional. Você vai ter na parte de legislação específica a parte que eu vou colocar aqui em 3 blocos, que é a lei orgânica, obviamente do município de Nova Friburgo, código de ética e o estatuto do servidor. Com esse conteúdo, mais o de informática para alguns cargos, você vai se preparar para 100% dos cargos. E aí, essa turma geral, eu tenho ela em 3 formatos. Como funciona isso? Eu tenho o formato de gravação, eu tenho o formato de aulas ao vivo e eu tenho o formato presencial. Em primeiro lugar, e muito importante, todo esse conteúdo aqui, a gente já tinha ideia que ia cair na prova. Então, eu já estou com ele pronto nesse momento para você acessar, exceto o administrativo e constitucional, que a gente está gravando agora, porque isso foi novidade. O restante não. E aí, eu já vou colocar dentro da plataforma o acesso de bônus para quem entrar no curso hoje, esse conteúdo de língua portuguesa, matemática, legislação específica e informática. Tudo pronto para você a partir de agora, com aulas, PDFs e questões. E aí, pessoal,
a nossa aula presencial, ela vai funcionar de segunda até sexta-feira, das 19h20 até as 22h, começando no dia 11 de setembro e indo até o dia da prova. Sendo que, para a primeira bateria de provas, que acontece ali em novembro, a gente já vai ter concluído todo o conteúdo. E na última semana, para quem faz prova no dia 3 de dezembro, a gente fecha o conteúdo. Então ela vai até o dia 1º de dezembro, sendo que eu fecho o conteúdo na turma anterior. Então, se você quer se preparar presencialmente, não sei se no momento em que você está vendo esse vídeo eu ainda terei vaga, essas aulas aqui estarão disponíveis. Para quem não conseguir vaga na turma presencial, essas aulas elas serão transmitidas ao vivo. Obviamente, de segunda a sexta, de 7h20 às 22h. E todas essas aulas do presencial que são transmitidas ao vivo, elas são gravadas e elas entram na plataforma no curso de gravação, onde você terá acesso ilimitado por 1 ano, podendo inclusive utilizar esse conteúdo para fazer outros concursos. Prefeitura de Miracema, inclusive, é a mesma banca e provavelmente o mesmo conteúdo, com a única diferença que lá seria a lei orgânica do município de Miracema, beleza? E aí, pessoal, além dessa turma geral, em que eu vou atender a todos os cargos, o que mais a gente vai ter? O módulo de saúde, de educação e a parte do ensino fundamental e médio. Vou colocar aqui primeiro a questão do ensino fundamental e do ensino médio. Então, corrigindo, a parte do ensino fundamental, não é fundamental e médio. Então, aqui a parte do ensino fundamental. As aulas serão às segundas, terças e quartas, no horário de 7h20 às 22h. O que cai aqui? Conteúdo de língua portuguesa, mais o raciocínio lógico matemático, mais atualidades. E quem entrar no curso agora terá de bônus lá já uma parte dessa matéria aí de língua portuguesa e matemática. Os outros 2 assuntos que eu falei para vocês, um deles é o módulo, vou chamar aqui de módulo saúde. Esse módulo saúde, ele é diferente de um curso que eu tenho para a área de saúde totalmente gravado e que entra disponível para todo mundo aqui. Então, módulo saúde, as aulas serão aos sábados, de 9h até 17h. Início 16 de setembro até o dia 2 de dezembro, que é a véspera da prova, para quem faz no outro fim de semana. E aqui eu vou ter o módulo de educação. Esse módulo de educação será também aos sábados, de 9 às 17h, do dia 16 de setembro até o dia 25 de novembro, porque aqui a prova acontece no dia 26. Da mesma forma que as outras turmas, eu tenho aqui a aula presencial, que é transmitida ao vivo, cuja gravação fica na plataforma. Então você pode adquirir o presencial, que você ganha acesso à transmissão ao vivo e ganha acesso às gravações. Caso você opte por comprar o curso ao vivo, você ganha as gravações. E se quiser, compra só as gravações e eu vou deixar todas as informações no rodapé dessa página e no link abaixo. É só você clicar em cada link e para qualquer dúvida que você tiver, você vai entrar em contato com a gente
no 2522 1330. Lembrando que você pode ligar via operadora para esse número ou mandar mensagem de texto ou de áudio via WhatsApp. Só não adianta ligar via WhatsApp porque a nossa plataforma não tem como atender ligação por WhatsApp, mas pode ser ligação via operadora. E o mais importante, eu espero que vocês de verdade estejam dispostos a estudar, porque eu nunca vi uma oportunidade como essa para Nova Friburgo e eu não sei se a gente volta a ver uma oportunidade desse nível, com tantas vagas, com salários de até 12 mil reais, quase 13 mil, além de benefícios, gratificações, eventual plano de ascensão de carreira. E o meu objetivo aqui é o quê? É que você tenha resultado, porque o seu resultado é o meu resultado. Então, bora para cima, clica no link abaixo e vamos juntos rumo à sua aprovação.